A verdade de cada um. Tudo prontinho, tudo certinho. A história, vocês vão amar. Eu garanto que essa história, eu amei. Eu me apaixonei. E vocês têm mais ou menos assim os meus gostos, os meus pensamentos. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Mas antes de começar, eu quero mandar um alô aqui para essa turma que está se tornando membro do nosso canal. Fico muito feliz. Suzana Ribeiro. Obrigado, Suzana. Lucilene Paz. Vem, Lucilene. A Carmen Alves tá no nosso time agora. E ela é diamante, hein, Carmen? Quanto brilho, Carmen. Um beijo para você. Alô, Vap Planeta. Marlene Santos Lopes. Sandra Mara. A Pati. A Farias? Alô, Ivanira Ferreira. Adriana Ferreira Rodrigues. A Mariana Aio. Kelly Olibar. Sandra Rocha. Ana Maioli. Como é que você tá, Ana Maioli? Jussara Soares. Félix Penaio. Thaís Moreira. E vai a lista. Léa Arruda. Que bom, hein? Quanta gente. Ô, Paulinho, eu quero também entrar. Nós estamos com 44. Eu quero atingir 100 membros. Quero formar uma família de 100. Você me ajuda? Tem vontade de entrar? Então entra. Ó, abaixo do vídeo tem a opção Quero Ser Membro. Paga alguma coisa, Paulinho? Sim, você contribui com R$ 6,99 por mês para ser premium, por exemplo. Há outras classificações. Você opta. Se você puder, óbvio. Tem gente que fala, não posso. R$ 6,99 para mim por mês é muito, não tem problema. A amizade é a mesma. O que eu quero é que você continue ouvindo, curtindo as histórias e vivendo esse momento conosco. Tá bom? Bem, acho que eu falei muito, viu, pelo meu tamanho. Então vamos à linda, a maravilhosa história de hoje. Meu amigo Paulinho, quando eu era jovem, eu era amante da alta velocidade. Como eu gostava. Vivia voando. Isso desde menino. Eu imitava o barulho das motos. Eu era apaixonado. Eu montava no meu triciclo. Eu era pequenininho. E eu fingia que o meu triciclo já fosse uma moto. E pois não é que eu consegui uma máquina feroz. Gente, era a mais rápida do mundo, capaz de atingir 300 quilômetros por hora. Mas aonde você vai com tanta rapidez assim? Calma, eu vou explicar para vocês. Eu quero contar essa história nos detalhes para vocês, com todo carinho, com todo amor. Eu vou contar tudo direitinho, conforme aconteceu comigo, desde o princípio até o final. Então, 300 quilômetros por hora voava a minha Kawasaki Ninja. A Kawasaki Ninja foi lançada aqui no Brasil, eu tenho até um histórico, em 1984. E tudo aconteceu comigo naquele ano de 1986. Faz um pouquinho de tempo, ou nem tanto assim. Durante vários anos, a minha moto, a Kawasaki, a Ninja, ela foi considerada a moto mais rápida do mundo. Seu design esportivo, seu desempenho impressionante, tornaram essa moto uma lenda entre as super esportivas. Kawasaki Ninja. Ela era tudo o que eu queria na minha vida. Olha a minha cabeça. Tudo que eu queria, tudo. E não custou barato, não. Eu vou ter que contar a história de como eu comprei a moto, né? Meu pai, ele era caminhoneiro. Esse é o som dela, barulho. Ei, minha moto. Meu pai era caminhoneiro. E infelizmente meu pai morreu num acidente. E a empresa que foi considerada culpada
na morte do meu velho, não a empresa para a qual ele trabalhava, a empresa contra a qual houve a colisão. Essa empresa foi obrigada a indenizar a família. E minha mãe, que sempre fez os meus gostos, mamãe sempre fez o que eu pedi. Filho único, ela me deu o dinheiro para minha grande compra. Eu comprei a minha Kawasaki Ninja. E comprei também toda a roupa adequada. Virei um piloto. Não profissional, porque eu não era profissional. Mas com 20 anos, minha idade na época, eu me enganava, dizendo a mim mesmo: você é um profissional. Vai lá, corre, rapaz. E eu vivia para disputar uns rachas em rodovias. E a minha coragem, a minha ousadia me tornavam sempre o vencedor. O vento nos cabelos, a adrenalina pulsando nas veias, eu me sentia invencível. Até que num sábado à tarde, a oportunidade perfeita surgiu. Um racha estava marcado em uma rodovia deserta, naquela minha região. Eu estava pronto para provar a minha destreza. Montei na minha Kawasaki Ninja, na minha moto, e acelerei. Acelerei o máximo e mergulhei naquela corrida, implacável corrida. O asfalto se estendia à minha frente como um tapete negro e o mundo se reduzia a um borrão de velocidade. E lá vou eu! E as árvores passavam como vultos. Foi então que eu, naquela velocidade fantástica, eu ia olhando assim, eu nem dava mais para olhar para o retrovisor. Eu me lembro de ter olhado a última vez, estava 160. Depois não dava para olhar mais. A velocidade era tão forte. E também, eu também não podia mover o pescoço devido ao vento. Mas a última vez que eu olhei estava 160, eu continuei acelerando. Aquela velocidade eu não via mais nada. Tudo para mim era um borrão, passando, e de repente tudo se distorceu. A realidade se desfez. Acabou tudo. Parou tudo. Assim, como se fechasse a cortina do teatro. Acabou. Acordei num lugar diferente. Uma dimensão além da que eu conhecia. Era uma paisagem iluminada, diferente. Onde eu estou, eu pensei. Onde eu estou? Mas era confortável onde eu estava. E de repente ressoava ali uma música celestial. Sabe aquela música que a gente não ouve em qualquer lugar? Eu nunca tinha escutado. Era uma música de paz, de tranquilidade, muita paz. E lá, isso, era uma música assim. E lá estava ele, um homem negro, roupa branca reluzente. Não é que é branco assim a roupa, não é esse branco que a gente conhece. Era um branco reluzente. Emanava daquele homem uma aura de paz e de sabedoria. E aquele homem olhou para mim, meio sorriso nos lábios, brilho nos olhos, e disse-me: você está no paraíso. Eu, boquiaberto, sem saber o que responder. E o homem disse: você está no paraíso. A voz dele veio como um sussurro de vento. E ele continuou: aqui você está na capital celestial, onde as ruas são feitas de ouro, ouro puro, e o vidro é transparente como um cristal. Fiquei perplexo, gostando sim do que eu via, adorando o que eu via, mas com uma pergunta:
Será que eu não posso mais voltar para a vida que eu tinha? Era uma pergunta que estava em mim. Em algum momento eu iria fazê-la. Ele, o homem, ele me guiou pelas ruas deslumbrantes. Eu ficava pisando assim naquele chão de ouro. Eu tinha vontade de beliscar aquele chão, tirar um pedacinho para mim. Ele foi me mostrando as lindas casas. Parece que as casas não tinham telhado, mas eram verdadeiras mansões, majestosos palácios. Cada detalhe era perfeito, cada cor mais vibrante do que qualquer coisa que eu já tinha visto na vida. E no final do nosso passeio, o homem parou, olhou nos meus olhos e de novo sorrindo, ele falou para mim: mas você tem uma missão na Terra. Sua vida não terminou aqui. Você vai voltar. Agora, seja mais cuidadoso, porque há muito o que fazer ainda. Ele não me consultou se eu queria, se eu não queria. Nessa hora, eu próprio, eu já sabia que eu queria mesmo voltar. Bom, na verdade eu fiquei na dúvida, eu não queria mais voltar. Eu estava encantado com aquele mundo de lá. Eu havia ficado encantado com tudo por lá. Eu já não sabia mais se eu queria voltar. Mas, antes que eu pudesse dar a minha opinião, porque ele não pediu a minha opinião, ele simplesmente disse o que ia acontecer. Antes que eu pudesse questionar, senti-me sendo puxado por uma força impressionante. Não adiantava resistir contra aquela força. Aquela luz se dissipou e eu acordei. Quando eu acordei, eu estava na sala de uma UTI. O médico, ele batia assim no meu rosto. Sabe quando você bate para uma pessoa acordar? Assim, aqueles tapinhas. Oi, disse o médico. Acordou, hein? 30 dias dormindo. Tá bem? Eu não podia falar, eu estava ainda entubado. Mas eu acho que eu fiz com a cabeça que sim, que estava bem. E depois eu fui entendendo. Eu estive 30 dias em coma encefálico após o acidente na corrida. 30 dias. Mas eu sabia a verdade. Eu tinha ido ao paraíso. Fui recebido por aquele homem que me pareceu tão amigo e tão próximo a mim. E eu havia agora recebido uma segunda chance. Eu tinha voltado. Bem, minha recuperação foi lenta, mas a minha mente estava cheia de perguntas. Quem era aquele homem? Ele que foi tão amigável comigo e muitas vezes me chamava de filho ao invés do meu nome. Me dava a ideia de ser alguém próximo a mim. E depois, eu achei que ele fosse muito parecido comigo, tipo, fisicamente. Não, a pele nada a ver. Ele era negro, eu sou branco. Mas, nariz, os olhos, eu achava que ele fosse muito parecido comigo. A boca, até o jeito. Será que aquele homem do além tinha alguma ligação consanguínea comigo? E outra coisa, ele me falou que eu tinha uma missão importante na Terra. Por que eu, um simples corredor de motos, tinha uma missão e ainda importante na Terra? Eu precisava de respostas.
Eu dei sorte, eu tinha mais de 15 fraturas, mas todas tiveram seus ossos fundidos novamente. A minha cabeça, sinceramente, parecia ter voltado melhor depois de tudo. Aí começaram a me contar o que tinha acontecido comigo. Gente, eu sofri um acidente horroroso. Se na época houvesse essa facilidade do celular, com certeza eu teria todas as imagens. Eu derrapei numa curva, me choquei contra um toco que havia no meu caminho e eu voei. Na velocidade que eu vim, eu voei. Sabe onde eu estava? Sabe onde me encontraram? Na copa de uma árvore pendurado. Talvez até tenha isso salvado a minha vida. Foi uma coisa tão impressionante. Disse o pessoal que atendeu do corpo de bombeiro, polícia militar, que nunca viram isso, me procuravam e não achavam. Até que um bombeiro olhou para a árvore. Eu estava pendurado na árvore. Vocês imaginem o choque que foi, a pancada que foi. Eu voei e fui para lá na copa da árvore. E fiquei lá, enroscado. Foi impressionante. Mas, tal qual dissera o homem do paraíso, eu tinha uma missão a cumprir na terra. Então, não foi dessa vez. Eu decidi investigar a minha própria história. Porque aquilo me estimulou. O homem negro, ele passeou comigo pelo paraíso. Por que ele? Por que eu senti tão próximo? Porque ele era muito parecido comigo. Se bem que ele era negro. Meus pais eram claros. Eu nunca suspeitei de nada. Mas algo dentro de mim me impedia de descobrir a verdade. Então, numa tarde chuvosa, eu confrontei a minha mãe. Mãe, contei a história. Ela já sabia. A história, decora e salteada, apenas repeti. E eu queria saber. Eu comecei a cobrar dela. E ela chorou. E a minha mãe começou a me contar a história. Eu era adotado. Eu era filho adotivo e eu não sabia. Meu pai adotivo, o caminhoneiro, o seu Sebastião, por incrível que pareça, um dia ele apareceu comigo lá em casa. Como eu já falei, meu pai era caminhoneiro. E ele voltava de uma viagem feita de Minas ao Nordeste. E naquele dia, papai chegou com uma surpresa para minha mãe. Ele, sabedor que a mamãe não podia engravidar, ele não resistiu quando aquela senhora o parou na beira da estrada. Ele viu que a mulher tinha um nenê peladinho no colo dela. O nenê estava sem roupa, peladinho. Papai parou o caminhão. E a mulher falou: "Ô, meu senhor, olha, leve essa criança. O senhor vai levar essa criança. Se o senhor não levar essa criança, eu sou obrigado a jogar ela debaixo do próximo carro que passar aqui na rodovia. Porque eu não tenho o que fazer com ela. O senhor vai levar essa criança." Meu pai ficou estupefato com as palavras da mulher. E ele viu que ele precisava acalmar aquela senhora, porque ela não estava para brincadeira, era assim que ela falava. Então, papai pediu para segurar o menino, peladinho, que era eu. E ele queria saber de toda a história. Mas quando a mulher viu que eu estava nos braços do meu pai, seu Sebastião, essa senhora simplesmente ela se virou e correu para dentro do mato. Meu pai ainda tentou segui-la, mas não deu. Era mato fechado, ele estava com o nenê no colo, a dificuldade para correr. Aí meu pai voltou comigo nos braços, me colocou na boleia do caminhão, ficou ali parado um tempão, esperando que alguém aparecesse. Mas não aparecia mais ninguém. E o papai ficou até com medo e teve que partir. Sua ideia era depois parar num posto de polícia, um posto policial,
e faria o que deveria fazer, né? Me entregar. Mas ele parou, foi num posto de serviço, onde ele comprou uma mamadeira, que ele encheu de leite, e ele me deu a mamadeira, e eu mamei tudo. Com a fome, devorei a mamadeira. Ele encheu a mamadeira de leite novo. Eu queria mais. Ele viu que eu estava faminto. Faminto. Prudentemente, meu pai ficou com medo. Não, senhor, não posso dar essas mamadeiras em seguida para ele. Ele tem um pouquinho. Na medida em que o papai foi ficando comigo, ele foi se apaixonando. E aí ele pensou na minha mãe. E de repente a ideia de me entregar no próximo posto policial se esvaiu? Não. Não, ele não faria mais isso. Qual seria o destino daquele menino, tá? Ele resolveu que levaria o menino com ele para casa. E durante o trajeto, ele foi comprando roupas para mim e foi enchendo a minha mamadeira. Até que ele chegou em casa. E vocês imaginem o susto da minha mãe. O susto dela foi maior, mas porém, maior do que o susto foi o amor que ela sentiu na hora por mim. Foi desse jeito que eu virei filho do senhor Sebastião e da dona Maria. Cabia agora a dúvida. Eu era adotado, filho adotivo. Será que meus pais eram negros, mãe? A mulher que havia entregado aquele menininho para o meu pai, ela era negra, mas de acordo com o meu próprio pai, que já tinha falecido, ele não podia me explicar, mas a mamãe contando. De acordo com meu pai, aquela mulher parecia velha demais para ser minha mãe. E depois ela teve tanta agilidade para correr, o que não é comum para uma mulher que tivesse dado à luz tão recentemente. Então meu pai tinha consigo uma certeza: aquela mulher que me entregou para ele não era minha mãe. Ela só entregou, mas não era minha mãe. Eu era muito pequenininho. E se ela tivesse dado à luz, não teria tido aquela habilidade toda para correr. E também não estaria tão magra assim. Diz que era magrinha a mulher. Até aquele dia, eu não sabia que eu era adotado. Eu nem desconfiava. Mas agora eu sabia. E de certa forma, isso tinha muito a ver, mas muito a ver mesmo com aquele meu, não vou chamar de sonho não, com aquela minha visão. Aquela minha visão. Porque, sabe, eu estive no paraíso. Eu andei pelas ruas do paraíso. Eu tentei beliscar o chão que era de ouro. Eu estive lá. Se aquele homem perguntasse se eu queria ficar, eu não sei o que eu teria respondido, mas ele não perguntou nada, ele simplesmente tomou a decisão dele e fim. Será? Será que aquele homem lá do paraíso, ele tem alguma coisa a ver comigo? Depois que a minha mãe me contou parte da minha história, de repente, eu fui tomado por um desejo de também ser um caminhoneiro. Mamãe tinha ainda parte do dinheiro da indenização do papai guardado. Compramos um caminhão. A minha mãe fazia tudo por mim. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Fazia todos os meus gostos. Mamãe então comprou um caminhão. E eu entrei para a profissão herdada do meu falecido pai. Acho que o que moveu-me para esse caminho foi o desejo de ir atrás da minha própria história. Descobrir o que havia acontecido comigo. O acidente tinha ficado para trás. Acidente eu havia sofrido aos 20. Aos 24, eu estava pronto para assumir o caminhão. Foi quando realizei a minha primeira grande viagem e eu nunca mais parei. Era
1990. Nesse meio tempo, também me casei com a Vera, a namorada dos tempos da moto. Ela era a minha paixão de verdade. E assim, o tempo foi passando. Enquanto eu viajava, a Vera fazia companhia para minha amada mãe. E depois fomos tendo os nossos filhos. Primeiro a Luísa, depois a Laura. E o caçula também era Bastião. Tião, Sebastião. Era homenagem ao meu falecido pai. E de repente 20 anos mais se passaram. Eu estava agora com 44 anos de idade e bem longe de casa. Eu estava numa cidade mineira chamada Teófilo Otoni. Meu caminhão estava sendo carregado em Teófilo Otoni e eu fui dar uma caminhada pela Praça Central. De lá também procurava um restaurante para poder matar minha fome, para almoçar. Almocei. E quando eu saí do restaurante, ainda passando pela praça, eu tive um encontro inusitado na minha vida. Uma cigana. Ela estava com um grupo de ciganos, de ciganas na verdade, eram mulheres, não tinha nenhum homem no meio. Então ela estava, aquela cigana, com um grupo de ciganas, mas aquela senhora, ao me ver, ela ficou olhando fixo para mim e depois ela me chamou: moço. Ela não sabia meu nome, ela não me conhecia. Ô moço, por favor, para um pouco. Levei até um susto. E a cigana completou: desculpa a minha intromissão, mas tem uma coisa que eu preciso falar para o moço. Eu vi uma luz com o senhor desde quando o senhor saiu ali do restaurante. E agora que se aproximou, eu vejo que o senhor é acompanhado por um outro senhor negro. A barba dele é branca, ele é alto, ele é magro e ele também está vestido com cores bem claras. As cores parecem translúcidas. Olha, quando a cigana falou assim, eu comecei a sentir arrepios no meu corpo todo. E de repente ela parou. Ela parecia que conversou com alguém que eu não via. Ela estava falando, sabe? E ela parou e ela falou baixinho assim: eu vou falar com vocês. Certo, ok, eu vou falar. Ah. E depois ela me falou: então, moço, esse senhor que está com você é um antepassado seu. É seu tataravô. E o acompanha sempre que lhe é permitido pelos mestres. Eu queria me aprofundar no assunto com aquela mulher, com aquela cigana. Mas um rapazinho da empresa, onde meu caminhão estava carregando, ele veio ao meu encontro, dizendo que o caminhão já estava carregado e eu precisava manobrá-lo. Eu rapidamente agradeci a senhora cigana. Eu disse que depois eu voltaria na praça, quem sabe para encontrá-la e continuar a conversa. Foi até o que eu fiz, porque eu fui lá, fiz a manobra do caminhão, mas quando eu voltei não encontrei mais a mulher e nem o grupo de ciganas. Confesso que eu já estava ficando frustrado. Foi quando escutei de novo o grito: moço! Ô moço! Moço! Era cigana. Ela me viu de dentro de ela estava dentro de uma padaria e me viu. Corri até ela. E ela me contou: então, é seu tataravô. Ele agora é espírito de luz. E ele continua a te acompanhar. Ele é seu guardião, seu guia nas encruzilhadas da vida. Mas não tenha medo de nada, não. Ele está sempre com você, viu? É só isso. Então eu perguntei para a cigana quanto era, né? Uma questão de educação. Ou não? Eu perguntei: e quanto é? E ela me disse que não era nada. O senhor não pediu nada. Foi algo que eu precisei te falar. Mas você não pediu nada. Foi quando eu falei para a cigana: e se eu pedir uma consulta para a senhora?
E eu, o ex-corredor de motos, tinha uma nova missão: espalhar a luz que aquele senhor me mostrara, ajudar os outros a ser mais cuidadosos com a vida, protegê-la. E assim começa a minha jornada de novo entre o mundo dos vivos e do além. O homem negro vestido de branco é meu companheiro invisível. A cidade de ouro puro permanece gravada na minha alma. A corrida agora é outra. A corrida é para cumprir a minha missão e honrar o meu passado. E assim como o vento nos cabelos e a adrenalina pulsando nas veias, eu sigo em frente, guiado pela luz que me mostrou o paraíso. Foi aí que iria começar a segunda parte da minha história. Eu teria que descobrir a minha origem, de onde eu tinha vindo e por que aquele homem era meu tataravô. Aquela cigana poderia me ajudar muito. E tudo isso vocês vão ficar sabendo na segunda parte da minha história. Espero que estejam gostando. Deixem os seus likes e os seus comentários, por favor.